Afinal de contas, há algum segredo, há alguma fórmula mágica para conseguir uma liminar? Olha, sendo bem sincero para vocês, não existe segredo, não existe fórmula mágica. Agora, há técnicas que podem ser utilizadas e, quando bem utilizadas, elas aumentam as chances de obtenção de uma liminar. Então, eu não tenho como falar para vocês o seguinte, olha, façam isso e a liminar vai ser deferida, porque tudo depende de várias coisas. Depende do caso concreto, depende se de fato o cliente de vocês está dentro de uma das hipóteses que vão autorizar a concessão da tutela provisória, vai depender do juiz, vai depender do entendimento do juiz, vai depender do momento em que essa tutela vai ser requerida. Então, há vários fatores que vão influenciar na análise e na concessão ou não do pedido de tutela provisória. Mas, como eu disse, há técnicas que, quando bem utilizadas, elas aumentarão as chances de obtenção de uma tutela provisória. E a Geni disse o seguinte, depende do juiz. Isso depende muito, não muito, mas depende do juiz, mas também depende de como o advogado apresenta esse pedido. E eu vou falar exatamente o que fazer no caso concreto, tá? Na prática. Mas antes de eu falar sobre isso, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o nosso sistema de tutela provisória. Como assim? É muito comum, amigas e amigos, advogados requererem uma tutela provisória sempre de uma forma padronizada. E não há padrão aqui. Não há padrão. Talvez em termos de estrutura, talvez sim, você consiga desenvolver um padrão. Eu, particularmente, quando eu era juiz, eu tinha um padrão para decidir uma tutela provisória. Eu tinha uma estrutura padrão e eu adaptava conforme o caso concreto para analisar as particularidades. Como advogado, vocês podem fazer isso também? Podem. Eu, por exemplo, agora como advogado, tenho o meu padrão. Eu recentemente requeri uma tutela provisória e usei esse padrão. Então, no escritório, a gente utiliza também esses padrões para acelerar, claro, o nosso trabalho. Mas isso é apenas em termos de estrutura, porque cada liminar ela deve ser requerida de forma personalizada para aquele cliente, tá? Então, muito bem. Só que eu disse que primeira coisa é entender o sistema de tutelas provisórias. E como assim? O que vocês têm que entender? O que vocês têm que entender? Em primeiro lugar, o nosso Código de Processo Civil, ele faz uma divisão que também, muitas vezes, essa divisão é feita pela doutrina, que é a seguinte, tutela de urgência e tutela de evidência. Certamente vocês já ouviram falar. Os meus alunos da Escola Prática de Processo Civil, por exemplo, eles sabem que eu adoto uma estrutura diferente para fins metodológicos, para que os meus alunos compreendam de uma vez por todas o sistema de tutelas provisórias. Vamos lá de novo, ó. Pessoal, tá travando? A Nádia, acho que foi a Nádia, disse que está travando demais, mas eu não consigo entender. Algumas pessoas falam que está travando, outras pessoas falam que está ok, que não está nada travando. Eu acho então que é a sua internet, viu, Nádia? Dá uma olhadinha aí. Porque, sei lá, 95% das pessoas falam que está ok. Então, eu acho que se o problema fosse na minha internet, estaria travando para todo mundo e não só para uma pessoa ou algumas pessoas. Então, dê uma olhadinha aí na sua internet, tá bom? Então, vamos lá. Então, os meus alunos sabem que a gente faz uma organização diferente para fins metodológicos, para que eles possam entender de uma vez por todas esse sistema. E, basicamente, o que eu falo? Eu falo o seguinte, que espécie de tutela provisória a espécie não pode ser compreendida como tutela de urgência e tutela de evidência. Embora o Código de Processo Civil
ele faça essa distinção entre tutela de urgência e tutela de evidência, me parece que urgência e evidência não são espécies, mas sim fundamentos para requerer uma tutela provisória. Mas ainda que você entenda que urgência e evidência sejam espécies, não tem problema. O que você tem que entender? Que você tem que dividir as tutelas provisórias em tutela antecipada e tutela cautelar. O que é uma tutela antecipada? É aquela na qual a parte que está pretendendo obtê-la, ela pretende a antecipação no todo ou em parte dos efeitos de uma futura e provável decisão de mérito favorável, tá? Então isso é tutela antecipada. Se eu ajuizo uma ação pleiteando que o juiz determine a exclusão do meu nome dos cadastros de proteção ao crédito e peço uma tutela provisória para que o juiz determine imediatamente a exclusão do meu nome dos cadastros de proteção ao crédito, o que eu quero ao final do processo? A exclusão. O que eu quero agora? A exclusão também. Então isso é uma tutela antecipada. Antecipam-se os efeitos da tutela que se pretende obter ao final do processo. Então, portanto, a tutela antecipada tem natureza satisfativa, ela satisfaz a pretensão da parte. E a tutela cautelar, ela tem natureza apenas assecuratória. Na tutela cautelar, o que a parte pleiteia não é antecipação, mas sim que a decisão de mérito que será proferida ao final do processo, ela tenha de fato eficácia. Então, o que a parte pretende é assegurar o êxito, a eficácia da futura decisão de mérito favorável. Se eu ajuizo uma ação reivindicatória e peço uma liminar para que o juiz determine a indisponibilidade dos bens, o que eu quero ao final com a ação reivindicatória? A emissão na posse. Professor, mas aí o senhor confundiu com a ação de emissão de posse. Não sei se vocês sabem, os meus alunos do curso de imobiliário, prática em direito imobiliário, sabem disso. A ação de emissão de posse, o pedido na ação de emissão de posse é a emissão na posse. E o pedido na ação reivindicatória também é a emissão na posse. Então você tem que saber isso para na hora de você fazer uma petição inicial de ação reivindicatória, por exemplo, você deve pedir lá, nos seus pedidos de ação reivindicatória, a emissão na posse do bem. Tá bom? Então olha só, você ajuizou uma ação de emissão de posse. Qual o seu pedido final? Emissão na posse do imóvel. Qual é a tutela provisória? Você pediu a indisponibilidade dos bens. Por quê? Porque você tem medo de o réu alienar o bem no curso do processo. Então, o seu pedido aqui de tutela provisória é para assegurar. Juiz, enquanto a gente não termina esse processo, eu quero assegurar a eficácia da decisão de mérito. E como é que eu consigo assegurar essa eficácia? Decretando a indisponibilidade dos bens. Eu quero que, ao final, quando o senhor julgar procedente, eu consiga ser de fato emitido na posse. Eu quero evitar ter outros transtornos, como por exemplo um terceiro de boa-fé que adquiriu, enfim. Então percebam que essa é uma tutela cautelar. Essa é uma tutela cautelar. Tá bom? Beleza. Então nós já sabemos essa distinção. Aí, tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, elas podem ser requeridas em caráter antecedente ou em caráter incidental. O que é em caráter antecedente? Quando a petição inicial se limitar a requerer a tutela provisória, tá? Antecipada ou cautelar. E o Código de Processo Civil prevê um procedimento para cada tipo de tutela. Então, a tutela antecipada em caráter antecedente, ela vai seguir o procedimento dos artigos 303 e 304. Já a tutela cautelar em caráter antecedente vai seguir o procedimento dos artigos 305 e seguintes do CPC. Então, nós temos esses dois procedimentos, tá bom? Esses dois procedimentos. Já vou dar uma dica para vocês. Amigas e amigos, não requeiram tutela cautelar em caráter antecedente. A partir de hoje, vocês estão proibidos
de requererem uma tutela cautelar em caráter antecedente. Tutela estão proibidos. Aluno meu não pede tutela cautelar em caráter antecedente. E por uma razão muito simples. Isso aqui é a dica prática, tá? Estratégica. Por uma razão muito simples. Qual o procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente? Quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, em bom português, nos casos de, entre aspas, urgência urgentíssima, na qual, quando o advogado não tem tempo para elaborar toda a petição inicial, diz o código, você pode pedir uma tutela cautelar em caráter antecedente. Nesse caso, o juiz vai citar o réu para contestar o pedido cautelar no prazo de 5 dias. Se o réu não contestar, o juiz já vai decidir no prazo de 5 dias. Se o réu contestar a cautelar, diz o código, segue pelo procedimento comum. O autor vai se manifestar em réplica, se for o caso, vai instruir, se for o caso, para ao final decidir. Decidir o quê? Já os pedidos principais? Não, porque você não apresentou os pedidos principais. Decidir apenas a tutela cautelar. Pergunto a vocês, aí na comarca de cada um de vocês, quanto tempo provavelmente demorará esse procedimento? Tutela cautelar em caráter antecedente, citação do réu para contestar no prazo de 5 dias, se contestar, intima o autor para réplica se for o caso, defere produção da prova para depois decidir se concede ou não a cautelar. Só para isso. Quanto tempo demora na comarca de vocês? Eu tenho absoluta certeza que, olha aí, a Suzana já disse, meses. Então, em muitas comarcas do Brasil, isso vai demorar meses. O Paulo falou 18 dias, é impossível, Paulo, impossível. Sabe por que é impossível? Porque eu estou falando de procedimento, tá? Não estou falando para o juiz dar uma liminar. Estou falando para o juiz citar para contestar em 5 dias. Essa contestação é em 5 dias úteis, então já são 10 dias aí. Então só aí já se passaram 10 dias. Para depois contestar, para o processo, depois ir para o autor para a réplica, para depois ir concluso para o juiz. É impossível, tá, Paulo? Então você deve estar confundindo com a apreciação de uma liminar, que é completamente diferente. Aqui no DF, as minhas liminares, por exemplo, quando eu era juiz, eu procurava decidir em no máximo 3 dias, tá? Geralmente era de um dia para o outro. No máximo 3 dias. Mas a tutela cautelar em caráter antecedente, ela vai demorar muito. O William falou 60 dias no mínimo aqui, eu não tenho dúvida. Isso aí, William, talvez até só para apreciação da liminar. Eu estou falando do procedimento todo da cautelar em caráter antecedente. Podem ter certeza que esse procedimento... E olha por que é interessante isso. Porque se o réu estiver, por exemplo, na posse do bem, se o réu estiver com o bem em mãos, se o réu tiver interesse na demora do processo, é aí que ele vai fazer de tudo para atrasar, porque ele sabe que quanto maior o tempo, né, mais atrasar o procedimento da cautelar em caráter antecedente, mais vai demorar para o autor apresentar os pedidos principais. Então, os meus alunos já sabem, não requeram tutela cautelar em caráter antecedente. Professor, o que fazer? Ainda que a urgência seja urgentíssima, espere um dia pelo menos para você colher todos os documentos, conversar com seu cliente, passe um dia todo fazendo a petição inicial, mas já faça a petição inicial completa. Se você quer pedir uma tutela cautelar, não peça a tutela cautelar em caráter antecedente. Já faça a petição inicial de forma completa, com todos os pedidos principais e requeira, aí sim, na petição inicial já da ação que você está propondo, já peça o pedido cautelar, já peça a sua cautelar. Por quê? Porque nesse caso nós não estaremos diante de uma tutela cautelar antecedente. Amigos, anotem o que eu vou falar. O que torna uma tutela cautelar ou antecipada ser em caráter antecedente não é o fato de o juiz poder deferir inaudita altera parte. Ou seja, não é o fato de o juiz poder decidir sem ouvir a parte contrária. Não é isso que torna a tutela ser em caráter antecedente. O que torna a tutela ser em caráter antecedente, o que torna a tutela uma tutela em caráter antecedente, é exatamente o fato de a parte autora
apresentar uma petição na qual ela se limita a requerer única e exclusivamente a tutela cautelar. Ou a tutela antecipada, qualquer uma das duas. É isso que torna a tutela em caráter antecedente. Se você já apresenta a petição inicial completa com todos os pedidos principais e requer uma tutela antecipada ou cautelar liminarmente, essa tutela ela é em caráter incidental. Então, na prática, não requeiram tutela cautelar em caráter antecedente. Muito bem. Próximo ponto aqui. A tutela antecipada e a tutela cautelar, ambas podem ter por fundamento uma situação de urgência. Vale lembrar, sempre que a tutela for em caráter antecedente, ela será de urgência. Não existe tutela antecedente de evidência. Já anotem isso também. Não existe tutela antecedente de evidência. Tutela antecedente é sempre uma tutela de urgência. Tá bom? Beleza. Segundo ponto aqui. Tutela de urgência. Tutela de urgência. Só para responder aqui o Antoniel. O Antoniel perguntou: como fica no caso de urgência em busca e apreensão de menor? Não dá para esperar. Depende, Antoniel. Por quê? Vamos imaginar que haja uma ação de guarda em curso. Você pode formular esse pedido na própria ação de guarda. Então não vai ser uma tutela em caráter antecedente. Vai ser uma tutela antecipada, por exemplo, de busca e apreensão. Uma busca e apreensão requerida ali na ação de guarda. Vamos imaginar que a ação de guarda não exista mais. Ou seja, já houve um acordo e a parte não entrega a criança. A doutrina e a jurisprudência admitem uma ação de busca e apreensão satisfativa, tá? Então não seria uma cautelar nesse caso. Você já poderia ajuizar a ação de busca e apreensão com pedido liminar. Então doutrina e jurisprudência, nesses casos envolvendo criança e adolescente, doutrina e jurisprudência já admitem uma ação de busca e apreensão satisfativa, ou seja, a ação, ela por si só já é de busca e apreensão. Não seria uma ação, uma tutela cautelar em caráter antecedente de busca e apreensão. Então, mais uma dica para você não fazer isso, tá? Já pode ajuizar a ação, uma espécie de busca e apreensão satisfativa. A doutrina chama isso de cautelar satisfativa, né? Seria aparentemente um paradoxo, porque a cautelar ela não é satisfativa, ela é securatória. Mas nesses casos ela seria mais ou menos isso. É o que ocorre, por exemplo, com a busca e apreensão de veículo. Fundada essa busca e apreensão no Decreto-Lei 911 de 69, para aqueles contratos de alienação fiduciária em garantia ou de arrendamento mercantil, leasing, né? Então ali é uma cautelar satisfativa, ou seja, a ação em si já é de busca e apreensão. Então você pode aplicar esse raciocínio também para a busca e apreensão de menor. Muito bem, vamos seguir. Vamos falar sobre a tutela de urgência, fundamento urgência. Porque esse tipo de pedido de tutela provisória de urgência, e aí pode ser uma tutela antecipada de urgência, uma tutela cautelar de urgência. Esse tipo exige uma técnica e também uma estratégia muito interessante por parte do advogado que vai requerer a tutela de urgência, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, quando o advogado requer uma tutela de urgência, ele deve se basear no artigo 300 do CPC. Sempre que vocês forem requerer uma tutela de urgência, vocês vão fundamentar no artigo 300. Beleza, então já sabemos isso. Quais são os requisitos da tutela de urgência? Requisito 1, probabilidade do direito. E requisito 2, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. São os dois requisitos para a concessão de uma tutela de urgência. Perfeito. O que é a probabilidade do direito? A ideia da probabilidade do direito é a seguinte: o juiz lê a sua petição, examina as provas que você apresentou e ele já consegue extrair o seguinte raciocínio. Muito provavelmente, ou pelo menos provavelmente, o autor, a parte que está requerendo, vencerá o processo. Então, essa é a probabilidade do direito. Você apresenta os fatos,
junta os documentos e esses documentos que demonstram os fatos que você está narrando, eles indicam para o juiz uma probabilidade de procedência do pedido. A partir de uma cognição meramente sumária, superficial, sem se aprofundar, o juiz extrai esse raciocínio, essa ideia, essa conclusão. Há uma probabilidade de julgamento de procedência nesse caso. Então esse é o primeiro requisito. É o que também se convencionou chamar de fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Ou seja, eu apresento os fatos e provas que revelam uma probabilidade de vitória naquele processo. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Significa dizer o seguinte, que o autor não tem condições de aguardar o trânsito em julgado para somente após gozar do seu direito. Então a ideia aqui é a ideia de tempo. O tempo é inimigo da parte que requer a tutela provisória. Eu dei o exemplo do autor, mas vale lembrar que a tutela provisória pode ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu, tá? Então a ideia do perigo é, juiz, se eu não obtiver a tutela provisória de urgência agora, eu sofrerei vários prejuízos, danos. Ok? Beleza, vamos lá. Continuem aqui no raciocínio, tá? Prestem atenção no raciocínio. Muito bem. E aí, duas dicas práticas, assim, das mais relevantes. A primeira delas é como organizar a petição inicial. E daqui a pouco eu volto para esses requisitos para dar uma dica sobre construção do raciocínio, tá? Em que momento da minha petição eu vou requerer a tutela provisória? Muitos advogados fazem o seguinte, e isso não é feito pelos meus alunos, tá? Os alunos da EPPC, por exemplo, não fazem assim. O que muitos advogados fazem? Eu tenho certeza que muitos de vocês fazem assim. E eu quero pedir uma coisa do fundo do meu coração para vocês. Eu vou citar aqui o exemplo, né? A situação, ou seja, a forma como muitos advogados formulam um pedido de tutela provisória, e eu quero pedir encarecidamente para que quem estiver fazendo dessa forma se manifestar aqui, falar, eu faço assim, tá? Eu quero saber quem aqui, eu não vou falar agora se essa é a forma certa ou a forma errada, eu só quero saber quem faz assim. Eu quero saber aqui quem apresenta a petição inicial, por exemplo, narra os fatos, e quando começa a falar sobre o direito, a primeira coisa é do pedido de tutela provisória ou da necessidade de tutela provisória. Quem requer aqui a tutela provisória como uma primeira medida, o primeiro tópico praticamente da petição ou da fundamentação? Quem faz isso aqui? Apresenta a petição inicial e aí na hora de apresentar a petição inicial coloca o primeiro tópico da tutela provisória. Sec Fersou faz assim, o Di Milhomem faz assim também, como primeiro tópico, a Mara Carmona faz, a Adriana Pimentel faz também, Rafael faz, Eliane faz, Adriano, Lucy disse que não faz, a Carol disse que não faz porque aprendeu comigo, Carol já deu spoiler, né, Carol? Muitas pessoas fazem. Na verdade, a maioria faz isso. E eu sei por que vocês fazem isso. A culpa não é de vocês. Sabe por que a maioria que faz assim? Porque o abençoado, abençoada do professor de prática jurídica da faculdade ensinou assim. Tenho certeza. O abençoado professor de prática jurídica da faculdade ensinou assim. E sabe por quê? É claro que isso não gera o indeferimento da petição inicial. Isso é uma questão de estrutura, tá? Mas olha o raciocínio, amigas e amigos. Por quê? Porque me parece... E aqui não é certo ou errado, aqui é estratégia, tá?
E aqui, ou seja, por que eu posso falar isso? Porque, como enquanto juiz de direito, eu pegava petições assim para ler e eu via que a ordem não estava correta. É mais difícil para convencer o juiz assim. Porque veja só, se você pode até narrar os fatos, beleza? Aí quando você passa para a fundamentação jurídica, você já começa com o pedido de tutela provisória. Veja, não é porque a tutela provisória ela vem antes ela vem antes da citação do réu no processo, ela é a primeira medida, não é porque ela é a primeira medida que necessariamente você vai ter que requerer como primeira medida também na fundamentação. Então veja, quais são os requisitos da tutela de urgência? Probabilidade do direito e perigo de dano. Só que para o juiz compreender, identificar e entender e se convencer de que há a probabilidade do direito, ele primeiro precisa ler os seus fatos e os seus fundamentos. Como é que você vai requerer uma tutela? Como é que você vai construir um tópico de tutela provisória antes de apresentar os fundamentos jurídicos do seu pedido? Porque o primeiro requisito é probabilidade do direito. Como eu, juiz, me colocando como juiz, vou me convencer da probabilidade do direito? Somente após ler os fatos e os fundamentos jurídicos do advogado. Sem os fatos e sem os fundamentos jurídicos do advogado, eu não tenho como identificar a probabilidade do direito. Então, o que vocês têm que fazer? Fatos, fundamentos jurídicos, e aí dentro dos fundamentos jurídicos, vocês vão organizando em tópicos, por exemplo, sei lá, do inadimplemento contratual, da resolução do contrato, dos lucros cessantes, dos danos emergentes. Terminou a fundamentação, o último tópico antes dos pedidos, aí sim deve ser o da tutela provisória. Porque quando o juiz chegar nesse tópico, ele já vai ter lido os fatos e a fundamentação jurídica. Então ele já vai saber se você tem ou não direito. Ou se, pelo menos, há uma probabilidade do direito. Perceberam qual é a lógica da construção? Aí você conclui ali o tópico, falando sobre a tutela provisória, e vai concluir o seu tópico dizendo o seguinte: assim sendo, necessária se mostra a concessão da tutela antecipada, ou então dos efeitos da tutela antecipada de urgência para isso e aquilo, o que vocês estiverem pleiteando. Aí vem o último tópico, do pedido ou dos pedidos. Aí você coloca cada pedido e aí nos pedidos, beleza. Qual é a primeira coisa que você pretende aqui? A tutela provisória. E lá nos pedidos, diante do exposto, requer, 2 pontos. Letra A concessão de tutela antecipada de urgência nos termos do artigo 300 do CPC para isso e aquilo. B. A intimação do réu acerca da tutela provisória, bem como sua citação para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação nos termos do artigo 334 do CPC. D. Ao final, a procedência dos pedidos sejam os pedidos julgados procedentes ou totalmente procedentes para, 2 pontos. Aí você vai colocar tudo aquilo que você quer. Então, essa é a estrutura da petição quando você vai formular um pedido de tutela provisória. Pessoal, dica mais prática que essa não existe. Não existe. Estou desenhando a petição aqui para vocês. Tá? Beleza? Olha o que o Milhomem disse. O Milhomem até falou que ele fazia isso antes, não faz mais. Só fui compreender essa estrutura após ter adquirido seu curso. É exatamente isso. Obrigado, Milhomem. A ideia da EPPC, por exemplo, é essa. É o processo sendo aplicado na prática. Em cada fase do processo, com as estratégias, como requerer, como organizar. Então, esse é o objetivo. É, de fato, fazer com que o advogado tenha uma técnica muito, muito, muito refinada para atuar em qualquer tipo de ação civil. E aí,
Uma dica importante também, amigas e amigos, diz respeito a... o Antoniel, professor, comente quais são as hipóteses e justificativas de audiência de justificação. Antoniel, aí vai ficar para uma outra live, tá? Não vai dar tempo de a gente falar sobre isso. No curso eu falo. Então lá no nosso curso, na PPC, nós temos aulas só sobre tutelas provisórias, eu falo sobre audiência de justificação, aí tem que olhar lá, tá bom? Beleza. E olha só, agora vem uma outra dica muito, muito, muito importante, que é a seguinte. Então, o que faz, professor? Então já entendi. Para aumentar as minhas chances de obtenção de tutela provisória, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber estruturar a minha petição inicial. Não tenha dúvida disso. Quando você sabe estruturar sua petição inicial, a leitura pelo juiz é uma leitura mais concentrada. A sua petição é um convite à leitura, petição organizada. Lá no nosso curso, por exemplo, eu disponibilizei modelos, inclusive tutela antecipada antecedente, tutela cautelar antecedente. Mas embora eu tenha disponibilizado o modelo de tutela cautelar antecedente, eu falo para os alunos não requererem tutela cautelar antecedente, mas eu disponibilizo os modelos. Então a estrutura é imprescindível para uma boa leitura, a leitura atenta pelo juiz. E o segundo ponto, você precisa ser conciso. Você precisa ser objetivo, ir direto ao ponto. Esqueça ficar citando e transcrevendo um monte de ementas, tá? Esqueça isso. Você vai focar na seguinte estrutura. Primeiro, a sua peça tem que ser enxuta. E no momento em que você for requerer a tutela, no momento em que você for construir no momento que você for requerer o tópico da tutela provisória de urgência, você vai organizar esse tópico da seguinte forma. Você vai, veja, o juiz já vai ter lido os fatos e já vai ter lido a sua fundamentação jurídica. Então lá no tópico da tutela provisória, você vai falar o seguinte: nos termos do artigo 300 CPC, abre aspas, você vai transcrever o artigo 300 CPC. No presente caso, a probabilidade do direito está devidamente demonstrada pelos seguintes documentos: A, B, C, D, por exemplo. Você vai indicar quais são os documentos, quais são as provas que você apresentou que demonstram ali a probabilidade do direito. É só isso. Probabilidade do direito, quando você apresenta, essa ideia é uma análise, essa análise que o juiz faz é uma análise bem objetiva. Então, juiz, o meu direito é provável porque eu narrei esses fatos e provei isso. E mais, esse também é o entendimento deste tribunal, ou esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, isso é probabilidade do direito. E você vai praticamente gastar aqui um único parágrafo, no máximo dois. No máximo dois. Não acabei, mas já estou terminando uma petição aqui inicial de um caso bem delicado, porque de fato envolve assim, uma quantia muito alta, um bem muito com valor muito elevado, mas o pedido de tutela provisória, a probabilidade do direito, ela foi construída em um parágrafo. Então a probabilidade do direito da parte autora está demonstrada pelos seguintes documentos. Letra A, esse documento que demonstra isso, esse documento que demonstra isso, esse documento que demonstra isso. Beleza. Isso é probabilidade. Agora vem a parte mais importante, o perigo. Porque qual é a ideia do perigo? É dizer, juiz, o autor, no meu caso, no meu exemplo, eu advogo para o autor. O autor não tem tempo, ele não pode, melhor dizendo, esperar o trânsito em julgado para só assim, só ao final, gozar do seu direito. Só que quando você diz isso, e olha que interessante, amigas e amigos, vamos fazer imaginem vocês, juízes e juízas desse meu processo. Olha a diferença. O advogado abençoado, e aí, amigas e amigos, para aquelas pessoas que, como eu, têm muita fé, para aquelas pessoas que, assim como eu,
gostam da palavra abençoado como coisa boa. A gente fala aqui sempre em uma brincadeira, tá? É porque a gente fala, e aqui é na igreja, quem frequenta a igreja sabe que é muito comum as pessoas falarem assim, ai, nossa, aquele abençoado fez isso, como se, tipo assim, ele vacilou, mas ainda assim ele é abençoado. Então é nessa perspectiva, tá bom, pessoal? Para vocês entenderem aqui, receber uma mensagem um dia, a pessoa fala assim, professor, não fala isso, não fala abençoado com um tom pejorativo. Não é pejorativo. Como nós somos pessoas polidas, assim, no sentido de educadas, a gente não pode tecer certos adjetivos para pessoas que cometem erros grosseiros, né? E a gente brinca assim. Então, os meus alunos já sabem que é uma brincadeira que eu faço de chamar o advogado abençoado, que é aquele advogado que acha que sabe muito, mas a gente adora ele é muito legal, mas ele não sabe nada. Ele fala muito bem, é muito engraçado, ele é ótimo como pessoa, mas ele é um advogado ruim tecnicamente, né? Então, esse advogado abençoado, então, o primeiro ponto aqui, ó, imaginem vocês sendo juízas e juízes, tá? Juízas e juízes. Aí o advogado abençoado vai dizer o seguinte: a probabilidade do direito está demonstrada por esse documento, esse documento, esse documento. Aí vocês, poxa, bacana, ele foi bem. E há muitos juízes abençoados também, viu, Neide? Juízes, desembargadores, ministros, há muitos aí. Então, imagine o seguinte, aí o advogado diz, olha, a probabilidade do direito está demonstrada por esse documento e por esse documento. Aí você pensa, caramba, ele está indo bem. Aí ele diz, o perigo de dano está demonstrado pelo fato de a parte autora não poder esperar, juiz, até o final do processo. Não é justo que ele tenha que esperar o trânsito em julgado para poder gozar do seu direito. Ou então, ele corre o risco de ficar prejudicado. Amigas e amigos, esse é o fundamento mais utilizado pelos advogados na prática. A grande maioria fundamenta dessa forma na tutela de urgência, dizendo, por exemplo, que não é justo que o autor tenha que esperar até o trânsito julgado, ou que ele não pode esperar até o trânsito julgado, ou que ele vai ficar prejudicado se ele não obtiver a tutela provisória agora. Só que veja, agora vejam por outro aspecto, tá? Por outro aspecto. Juiz, nos termos do artigo 300 CPC, a tutela de urgência, isso e aquilo. No presente caso, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos A, B, C e D, os quais demonstram e provam esses fatos que foram narrados na inicial. O perigo de dano ou risco a resultado útil do processo está devidamente caracterizado no fato de a parte autora, caso não obtenha a tutela provisória liminarmente, e olha só interessante, caso a parte autora não obtenha a tutela provisória liminarmente, ela sofrerá os seguintes prejuízos. Então, veja, quando vocês forem construir essa parte da urgência, ou seja, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, mostrem para o juiz quais são as consequências em caso de indeferimento da tutela de urgência. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo significa que você tem que mostrar para o juiz qual será o dano ou quais serão os danos. Então é como se você dissesse o seguinte, vamos dar um exemplo. Caso a tutela provisória, a tutela antecipada de urgência, ou a tutela cautelar de urgência não seja deferida liminarmente, a parte autora ficará impossibilitada de participar de uma licitação ou da licitação que ocorrerá no dia tal. Além disso, a parte autora correrá um sério risco de ter que demitir os seus colaboradores. Alguém pode
Alguém do suporte pode me chamar no direct? Querida, é só você mandar um e-mail para suporte@direitoprocessualaplicado.com.br, tá bom? Esse é o e-mail lá do suporte. suporte@direitoprocessualaplicado.com.br. Qualquer coisa, você me manda um direct lá, que se eu puder te ajudar, eu te ajudo, tá bom? Ó, então, pessoal, é isso. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo significa você mostrar para o juiz exatamente quais serão os prejuízos efetivos que o cliente de vocês irá suportar. Então, juiz, se a tutela provisória não for deferida, o prejuízo vai ser esse. Também haverá esse prejuízo. Também haverá esse prejuízo. O autor não poderá participar de licitação, o autor terá que demitir funcionários, o autor terá uma diminuição do seu faturamento. Isso pode gerar risco, inclusive, para a própria subsistência da empresa. Aí eu pergunto a vocês, de que forma isso atinge o psicológico do juiz? De forma muito forte. De forma muito forte. Quando o juiz lê isso, e aqui eu falo porque eu já fui juiz, o juiz quando lê essa informação, ele pensa o seguinte, caramba, eu não quero, ainda que ele não diga isso expressamente, no inconsciente dele, o inconsciente dele está dizendo o seguinte, eu não quero ser o responsável pelo fechamento da empresa. Eu não quero ser o responsável pela demissão em massa nessa empresa. Eu também não quero ser responsável pelo prejuízo, sei lá, de 10 milhões de reais, caso essa empresa não consiga participar da licitação, já que ela corre um risco, já que ela tem chance, melhor dizendo, não risco, mas ela tem chance de ser vitoriosa no certame licitatório. Então, tudo é a forma como você aborda isso para o juiz. Quando você for falar de perigo de dano, mostre de forma objetiva e clara para o juiz quais serão esses prejuízos, quais serão os futuros danos. Porque a ideia que vem para o juiz é ele ficar, ainda que inconscientemente, ele ficar com receio de ser o causador daquele dano. E aí, a Roberta disse, o segredo é fazer o juiz chorar, temer e se sentir culpado. É exatamente isso. O juiz é um ser humano, isso é psicologia. A psicologia explica isso. Então, esse é um grande segredo, ou ferramenta, ou técnica, ou estratégia que ajuda muito e aumenta demais a chance de o juiz, de fato, deferir a sua tutela provisória. Agora, é claro, não há milagres assim no processo, né? No processo. Milagre acontece todo dia na vida, mas no processo, se você de fato não tem, seu cliente não tem ali os requisitos preenchidos, você não vai conseguir fazer um milagre ali para o seu cliente, né? Então você tem que ter consciência se de fato o seu cliente tem chance ou se ele não tem chance. Claro que se ele tem chance, você vai trabalhar de forma tranquila. Se ele não tem chance, você vai tentar convencer o juiz. Mas é muito importante que você entenda a estrutura dessa peça processual e a estrutura dos argumentos na hora de requerer uma tutela provisória, principalmente tutela de urgência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. O tema de hoje é um tema fascinante, tá? O tema é um tema fascinante. Tutelas provisórias é um tema que tem muita, mas muita importância na prática. Inclusive, vou dar a última dica aqui, tá? A última dica. Quando vocês estudam tutela provisória de forma até mais aprofundada, e lá na escola a gente tem, salvo engano, são mais de 2 horas só de tutelas provisórias, ensinando, pegando na mão de vocês. Quando vocês estudam todo o conteúdo, vocês começam, inclusive, a cobrar do cliente um adicional em caso de concessão de tutela provisória. Por exemplo, eu faço isso. Quando eu vou ajuizar uma ação, o que eu faço? O valor para dar início ao processo é X. Se eu obtiver a tutela provisória, tem um adicional de Y. Por quê? Porque tutela provisória é praticamente uma vitória antecipada.
Porque o seu cliente já vai gozar do direito dele. Aí se o processo, se o juiz quiser enrolar com o processo, o seu cliente pelo menos já está garantido ali. Então para o cliente é muito bom. E quando o cliente apresenta uma demanda e você já sabe mais ou menos que é possível de fato obter a tutela provisória, o que você pode fazer? Você pode até diminuir eventualmente o valor do início para fidelizar esse cliente para ele te contratar, e aí você coloca um adicional em caso de liminar deferida e você já convenciona isso com ele, fora eventualmente valores ali no êxito, né, se for o caso. Então façam isso. Quando você domina as tutelas provisórias, você até começa a pensar melhor. Eu tenho inúmeros alunos que já fazem isso e eles estão conseguindo o quê? Majorar os honorários contratuais, porque eles colocam um valor para dar entrada no processo e um adicional em caso de tutela provisória deferida. Isso é muito legal, isso ajuda demais, porque o cliente vai querer pagar, porque ele vai ver que você conseguiu aquela tutela. E olha a pressão. O que o cliente pensa? Bom, se eu não pagar o advogado, a tutela pode ser revogada. Eu acho que é melhor pagar. Então ele vai fazer de tudo para te pagar, inclusive, tá? Então é muito interessante. E esse adicional em percentual, quanto seria? Depende do caso concreto, viu, Neide? Aí você tem que avaliar o caso concreto. Depende da pretensão, depende do valor do bem que você vai defender ali, depende dos interesses do seu cliente, depende de várias circunstâncias. Tem que avaliar o seu caso para você fazer esse ajuste em termos de honorários contratuais. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.